dizer que ela é um texto que, quando você lê, você sabe realmente o ponto de vista do autor, o que ele quis defender, o que ele quis fazer. Ok? Tem lógica. Tudo tem lógica. Olha aí o exemplo. Alunos, hoje nós vamos aprender o significado da palavra incoerência. A sexta maior economia paga o terceiro pior salário do mundo para os professores. Coerente, né? Teoricamente, sexta maior economia deveria pagar pelo menos o sexto maior salário. Então é algo que é incoerente. Figura do pau do professor. E a plaqueta, trocados, por favor. A situação. Mas é assim mesmo. É algo incoerente, né? Como é que uma sexta economia, no sentido de maior, né? De alta, de desenvolvida, vai pagar um terceiro pior salário. Não é coerente. Coerente seria pagar pelo menos o sexto maior salário. Beleza? Essa é típica de coerência. Vamos adiante. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Olha aí, mais uma situação de coerência. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não podemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Pessoal, nesse primeiro enunciado aí, é coerente nevar no Ceará, nas praias? Não estou dizendo que não possa existir, mas não é coerente. Beleza? Mas veja que o texto ele está bem feito, ó. Ele está pontuado, ele tem uso de conjunções bem direitinho, mas ele não tem coerência. Então, é grave. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Como é que eu derrubo árvores e a floresta consegue sobreviver? Então, ó, mais uma situação de incoerente. Aí eu tenho a situação de incoerente também, não tem condições. Mas olha que ele está utilizando aqui, ó, os mecanismos de ligação bem direitinho, beleza? Então, é um texto coeso, coerente? Não. Então, de coesão ele tem, mas não tem coerência. Vamos pro outro. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não vi o sabiá cantar. Mesmo jeito, ó. Aqui eu tenho a questão da preposiçãozinha, né, utilizada, o mas, de sua maneira correta, porém, o texto não é coerente. Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Cara, aí é demais, né? Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu cumprir. Prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhorias para o país. Então, esse aqui que é maior, esse último aqui, ó, podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Ele começou afirmando isso, que é, aí terminou dizendo que trouxe muitas medidas, ou várias melhorias, né, para, como ele diz aqui, passei. Deixa eu voltar. Muitas melhorias aqui. Muitas melhorias para o país. Como é que eu começo dizendo uma coisa que tem grandes problemas e no meio eu já introduzo algo que foi cumprido e já melhorou. Então é algo que o quê? Não tem coerência. Então é algo que a coerência anda longe. Olha que ele está bem. É um texto bem bem organizado, bem pontuado. Usou os recursos de ligação bem direitinho, mas ele não tem coerência. Então o problema está aí, ok? Vamos à próxima. Coesão, ligação, conectivos. Como eu disse a vocês, a coerência está ligada mais à questão da lógica do texto. Então, coesão voltado para a classe gramatical. Então, quando eu falo em coerência,
automaticamente você vai associar as ideias. Elas estão coerentes com o que eu quero dizer? Realmente foi aquilo que eu quis dizer? Está ali dentro? E, partindo para a coesão, aí sim, são as ligações, são esses rapazes aqui, ó, os conectivos. Esses conectivos, vou falar para vocês, tem que ter um cuidado com eles. Principalmente na competência 4 da redação de vocês. Porque eles é que vão me dar o norte, que está ligando uma ideia a outra, está ligando um parágrafo a outro, ok? Mas vamos falar exatamente deles aqui. Ó. Olhe esse período aí. Ó. Maria deixou a sala completamente suja. De antemão, né, olhando assim, período perfeito. Bem direitinho, sujeito, sala, sujeito, verbo, complemento, bem direitinho. Mas é ambíguo. Então, para isso existe a coesão. Nesse caso, o problema de coesão resulta em um quê? Ó, ambiguidade. Dos muitos problemas, outro que a falta de coesão resulta é isso aqui, na ambiguidade. Qual é a ambiguidade? Quem estava sujo? Maria ou a sala? Para desfazer a ambiguidade, podemos agir da seguinte maneira. Ó, Maria deixou a sala que estava completamente suja. Então, a sala que estava... Olha aqui. Olha aqui, ó. Já mudou. Ou Maria deixou a sala completamente suja quando... Maria estava completamente suja quando deixou a sala. Ó. Mesmo jeito. Maria estava completamente suja quando o quê? Ó? Quando deixou a sala. Então, um único enunciado, ele traz essa ambiguidade. E é para isso que esses elementos coesivos, eles servem também. Eles servem para desmanchar essas ambiguidades. Então, cuidado com o que você quer falar. Às vezes, você acha que está expressando um pensamento e é completamente lido de outra forma. Então, muito cuidado com essas questões aí. Então, certifique-se de que realmente o período está completo, realmente o período está coerente, realmente o período está coeso. Quando você terminou de ler, realmente você entendeu. Então, muito cuidado com isso. Um dos grandes problemas é essa ambiguidade aí. Então, a ambiguidade muitas vezes é causada por esse sentido aqui. Ok? Então, coesão, conectivos. Coerência, lógica, ideias. Beleza? Quando eu falo em questões gramaticais e lexicais, são duas coisas o quê? Diferentes. Que está da prova de vocês. Só que não com esses nomes. Mas se você parar para pensar, você vai ver que você vai encontrar esse tipo aí. Ó, as questões gramaticais estão o quê? Ligadas ao quê? Elas são o quê? Contextualizadas. Lembra que eu falei para vocês? Questões gramaticais contextualizadas. Lembra que eu falei para você? O estudo da gramática tem que ser contextualizado dentro de um texto. Tem que estar dentro desse texto para quê? Para que eu possa ter essa, digamos assim, possibilidade de reconhecer as várias possibilidades, as várias facetas da língua. Então, gramática, questões gramaticais contextualizadas. Léxico, vocabulário, associação, repetição, substituição. Então, eu costumo dizer que vocês usam constantemente tanto as questões gramaticais quanto as questões lexicais. Então, você vai usar essas duas grandezas. Vamos ver separadamente? Vamos lá, vamos entender, né, cada uma delas. Léxico. Aí quando eu me refiro a léxico, eu estou me referindo ao vocabulário, à associação, à repetição e à substituição. Pessoal, essas questões aqui, elas que tratam do vocabulário, é bem interessante. É aquela que se diz assim, substituindo a palavra tal,
tem o mesmo sentido? Eu posso substituir a palavra tal destacada por qual dessas? Basicamente isso. Ó, quando eu falo em vocabulário, tem associação. O que é associação? Associo, relaciono a ideia a outra em parágrafos diferentes. Por exemplo, quando eu tenho 2 parágrafos, ou num texto, eu tenho 2 ideias diferentes, de autores diferentes. Então, eu peço ao aluno que ele associe essas 2 ideias. Faça a associação, relacione uma com outra. Então, é essa associação. Beleza? Então, isso acontece quando eu tenho ideias, né, em parágrafos diferentes ou ideias de autores diferentes. Vou dar um exemplo claro. Você faz isso quando você traz um conhecimento sociocultural para o seu texto. Você associa a sua ideia à ideia de outro autor que você leu. Então você faz essa associação, ó. Beleza? Você mostra que uma completa a outra. Eu associo a minha ideia à ideia dele. É bem parecido, a gente defende o mesmo ponto de vista, mas, logicamente, são ideias diferentes, são autores diferentes, mas pode ter essa associação. Repetição, ó. Repetir nem sempre é ruim, viu? A repetição é um recurso utilizado, basicamente, para dar o quê? ênfase. Então, a repetição ele dá ênfase. Dá ênfase a quem? Dá ênfase a uma ideia, dá ênfase a um pensamento. Então, repetir, reiterar pode representar uma ênfase. Vou dizer, quando eu repito muitas conjunções dentro do meu texto, repetir, viu? Não é usar diferentes. Repetir é quando é a mesma conjunção. Por exemplo, ir. Quando muitas vezes nós utilizamos o ir. E vou para casa, e depois eu saio, e amanhã eu vou sair, e vou ali, e mais tarde eu saio. Ó, esse ir aqui, ele já deixa de ser utilizado de maneira boa. A repetição passa a ser o quê? Desastrosa no meu texto. Então, muito cuidado. Tem a repetição boa, que é reiterar, que é dar ênfase. Esse ezinho que nós repetimos quando estamos falando, principalmente em público, não é uma repetição de ênfase, é uma repetição de... ele representa outra coisa. É um vício da língua, pode ser. É o nervosismo, pode ser. Beleza? E substituição. Ó. Então, são aquelas questões... Quando eu falo de substituições, são aquelas questões que o quê? Substitui um vocábulo por outro. Por exemplo, eu substituindo a palavra destacada no texto por essas, mantém o mesmo sentido ou não mantém o mesmo sentido? Então, são essas questões. Substituição. Então, eu posso substituir a palavra por outra? Manter o mesmo sentido? Posso substituir por essa? Posso substituir aquela? Não posso substituir. Então, essas questões de vocabulário se remete à associação, associar uma ideia a outra, né? Aí, para isso, eu vou associar uma ideia a outra. O vocabulário é o mesmo que palavras, né? O vocabulário que você utilizou são as palavras que você utilizou. Associação, repetição, substituição, então, todas elas. Basicamente essas 3, porque associar são associar ideias, associa a ideia a outra. Repetir, dar ênfase, mas o repetir, cuidado com esse repetir, né? Substituição, substituir palavras.